Boa noite, graça e paz, amada Igreja IPI Metropolitana de Brasília e a todos que nos acompanham neste canal. Está iniciando um culto de louvor e adoração ao único Deus que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos fazer neste instante uma oração. Soberano Deus e Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque temos esta feliz oportunidade de cultuarmos o teu nome. Ó Pai, nós te suplicamos que sempre tenhamos liberdade de culto no nosso país, para proclamarmos a salvação em Cristo Jesus. Abençoe todas as partes deste culto, que tudo concorra para a honra e glória do teu santo nome, as orações, os hinos de louvor, a exposição da tua palavra, as intercessões. Ó Pai, temos a certeza que o Senhor estará nos trazendo grandes bênçãos para as nossas vidas. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e aleluia. Agora vamos fazer a leitura bíblica conforme se encontra no Salmo de número 100. Então, irmãos, quem estiver com a Bíblia ou o seu aplicativo poderá abrir no livro dos Salmos. Leremos o Salmo de número 100. Assim diz a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é bom. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, irmãos, veja que texto maravilhoso. Somos rebanho do pastoreio divino, que é Cristo Jesus, e também a sua fidelidade para conosco é de geração em geração, e a sua misericórdia dura para sempre. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções.
Amada igreja, queridos, é com coração contrito que vamos agora passar a parte da confissão. Precisamos reconhecer que somos pecadores. E assim farei a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, leremos alguns versículos. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, veja bem aqui uma passagem extraordinária da palavra de Deus, em que o grande profeta Isaías foi até o templo, e ali ele teve uma visão a respeito de Deus, e foi quando ele reconheceu que era miserável, pecador, e que também habitava no meio de impuros lábios. Não é diferente hoje, irmãos. Somos todos pecadores, o mundo também jaz no pecado. Precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados. Assim, seremos perdoados. E depois que ele teve os seus pecados perdoados, aí sim, ele se dispôs para atender o chamado de Deus. E assim ele disse: Eis-me aqui, envia-me a mim. Que nós possamos fazer isto, orar, confessar os nossos pecados e em seguida também nos apresentar para realizar a obra de Deus. Temos agora a oportunidade de alguns momentos de oração silenciosa e depois eu farei uma oração em voz alta. Confessemos, pois, os nossos pecados. Misericordioso Deus, Pai de infinita bondade, neste instante, Senhor, o teu povo confessou os seus pecados. Eu reconheço que sou pecador, preciso do teu perdão. Perdoa também o pecado dos teus filhos, que neste instante se apresentaram diante de ti, tristes porque desobedeceram às tuas ordens. Mas, ó Pai, agora, uma vez que se arrependeram, que o Senhor possa nos perdoar e aceitar-nos na Tua presença, aqui, assim como ocorreu com o profeta Isaías. Queremos realizar a Tua obra, mas precisamos antes ser purificados pelo Senhor. Assim, Senhor Deus, confiados no Teu perdão, nós já agradecemos e nos colocamos ao dispor das obras do Senhor aqui na terra. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor amado. Amém e amém.
Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador, eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. É maravilhoso louvar a Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 100, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Então, louvemos aquele que é digno de todo louvor e adoração.
em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Você não está sozinho. Tudo mudou. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Ama mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sei. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontro em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Agora eu posso dizer tudo que sinto. Mesmo sem eu merecer. Sou filho. Agora eu posso dizer tudo que Cadê os sinto. filhos do Abba? Mesmo sem eu merecer. Diga, Sou você é filho. Agora eu posso dizer sem eu merecer. Sou filho.
Amada igreja, com muita alegria, vamos prosseguindo no nosso culto abençoado. E neste instante tenho o prazer de anunciar que será nosso pregador nesta noite o reverendo Sandro Xavier, que é o pastor titular da IPI Metropolitana de Brasília. Vamos estar orando por ele. Vou fazer uma oração e você também, aí onde está, pode orar pedindo a bênção de Deus para o seu servo. Oremos. Ó Deus querido, Espírito Santo que inspiraste as Sagradas Escrituras, em seguida vamos ouvir a leitura do livro santo e o teu servo vai nos trazer uma mensagem da tua parte, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor tem preparado o coração e a mente do reverendo Sandro para anunciar o teu evangelho por meio deste canal e onde quer que o Senhor o chame para falar em teu nome. Portanto, que aquilo que foi colocado no seu coração e que virá ao nosso conhecimento seja propício para o nosso crescimento espiritual. Ó Pai, que o Senhor possa abençoar o reverendo Sandro durante toda a sua vida, para que seja vaso, instrumento em tuas mãos, para anunciar as lições de vida eterna. Abençoe-nos, ó Deus, prepara os nossos corações para recebermos esta palavra, que, ó Pai, uma vez plantada, possa germinar e produzir frutos, e que nós possamos, ó Deus, anunciar que só em Jesus há salvação. Portanto, Senhor, nós te agradecemos pela tua bendita palavra. Fica com o teu povo, com todos que acessarão também no nosso canal esta mensagem, que produza frutos, ó Deus, que corações possam se converter e se entregar a Cristo Jesus, mudando assim a sua vida. Nós te agradecemos, pedimos perdão pelos nossos pecados mais uma vez, pois oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos aqui para mais uma proclamação da palavra. Nós estamos no terceiro domingo da Quaresma, no momento em que nós nos dedicamos à oração, à reflexão, ao arrependimento, aos nossos pensamentos com relação a como está a nossa vida de caminhada com Jesus Cristo. E para nossa reflexão nessa noite, nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 13, de 1 a 9. Essa leitura que vai nos levar a pensar um pouco sobre buscar acertar sempre. Bíblia aberta, coração preparado e mente também, visto que já oramos pedindo a iluminação do nosso Deus pelo Espírito Santo para todos nós, não só aquele que fala, mas aqueles que leem a Bíblia e ouvem a proclamação da palavra. Lucas 13, de 1 a 9, diz assim: E naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhes: Cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não vos digo antes, se vós não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E dizia esta parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando.
E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Palavras do Senhor, para que nós possamos refletir e receber o alimento que vem do céu, a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, os textos deste 3º domingo da Quaresma, eles nos convidam à conversão. E este domingo torna-se, então, um grande momento de confissão, um grande momento de busca ao arrependimento. Nessa grande celebração que é o nosso ano litúrgico, que nos leva a refletir sobre vários aspectos da vida cristã, direcionados pelo próprio Jesus Cristo, este é um momento como se fosse um momento de confissão, um momento de contrição, um momento de arrependimento. Essa que é a Quaresma. Então, não vamos perder esse momento. Conforme nós temos visto e aprendido, é tempo de refletir sobre os nossos erros, sobre perder a direção do alvo. E isso que é o pecado. A leitura para a reflexão de hoje é retirada do Evangelho. Para aqueles que refletem profundamente na palavra de Deus, o Evangelho é tão carregado quanto os textos de Isaías e 1 Coríntios. São os textos também para esse domingo. Você pode ler depois, ou já os ter lido. São textos que nos convocam à responsabilidade na ação dentro da missão que é de Jesus Cristo. Jesus nos chama a atenção para um fato muito importante: o perigo da ausência de punição. É um perigo porque muitas vezes nós pensamos que, pelo fato de não trazer castigo, Deus está se agradando das nossas atitudes errôneas, dos nossos pecados, da nossa perda de direção do alvo. Então o texto avisa que Deus dá mais tempo, que Deus caminha mais uma milha, que, segundo as suas palavras, Ele sempre dá uma nova oportunidade, dá mais tempo. Mas se não houver modificação, é certo que as consequências virão. Quando há uma orientação para a mudança, espera-se que essa mudança ocorra e seja verificada. Então há 2 pequenas perícopes nesse trecho que nós lemos hoje, né? A primeira, que vai do versículo 1 ao 5, ela fala que uma calamidade era considerada punição de Deus para o pecado de muitos. Jesus não nega que isso possa ser verdade, ele não chegou a negar isso. Mas ele afirma que aquelas pessoas que são poupadas não são menos pecadoras do que aquelas pessoas que pereceram. Nem o contrário, né? Ele também não diz que aqueles que morreram pela tragédia também são mais pecadores. E veja que não é só tragédia, né? Mas também uma opressão causada, e ali naquele caso por um governo violento. Aquelas pessoas foram tratadas como criminosas, foram tratadas, portanto, pelos religiosos. Se sofreram essa morte horrorosa é porque eram pecadores. E Jesus fala assim: olha, eles não são mais pecadores do que os outros que estão aqui, que não passaram por isso. Ele afirma, então, que não são menos nem mais pecadores, tanto uns quanto os outros. Ele chama todos igualmente ao arrependimento. Jesus deixa claro essa necessidade
de ajustar o seu caminho, buscar arrependimento, buscar um ajuste para que se possa atingir o alvo de novo. E veja como depois, como faz sentido. Logo depois disso ele conta a parábola lá da figueira, né? Então a bênção diferente que tiveram os poupados foi o tempo suficiente para pensar nesse arrependimento, para reajustar o seu caminho, para colocar de novo a sua flecha no alvo. Ganharam tempo. Acontecimentos trágicos ocorrem em muitas cidades, em muitos bairros, ruas, famílias, empresas. Opressão de Estado ocorre com muita gente. O que será que aquele povo de Petrópolis fez para merecer ser carregada a sua casa pelas águas? Ver parentes mortos? Que o povo da Ucrânia, as pessoas simples que moram lá com suas famílias, que aquele povo pecou mais do que nós para merecer levar uma bomba no meio da sua sala? O que famílias que perderam parentes pela doença, pela Covid, pecaram mais do que nós para passarem por essa experiência de morte? O que nós temos de melhor do que eles para termos sido poupados disso? O que pecaram mais do que nós, pessoas que perderam seus empregos? Porque pessoas passam por doenças terminais e alguns de nós não? É mais pecado? Pelo que Jesus disse, isso não significa que as vítimas são mais pecadoras. Mas para quem fica, quem assiste, isso deve ser motivo de pensar na imprevisibilidade do que acontece nas nossas vidas. Nós não somos mais nem menos importantes do que ninguém. Já dizia o salmista que o sol brilha sobre a cabeça de todos. É urgente que nós modifiquemos as nossas vidas e os nossos pensamentos. As nossas mazelas e os nossos julgamentos sobre as outras pessoas, colocando-as muitas vezes no fogo do inferno só porque não vivem como nós, só porque não têm os mesmos costumes que nós. Está na hora de se converter a Jesus Cristo, e não a si próprio, e não converter Jesus a você. Está na hora de beber mais do Evangelho, do que Jesus Cristo nos diz, e não do que nos dizem líderes que querem roubar a nossa felicidade, porque Jesus Cristo quer a sua felicidade. No momento em que você reajusta o seu caminho, reconhece que não tem nada de mais importante que os outros, e você é convidado sim a levar esse amor às outras pessoas, que podem ou não morrer antes de você, que podem ou não passar por uma doença grave antes de você. Deus está dando uma outra chance para quem fica, para quem não adoece, para quem não perde o emprego, para quem não passa fome.
para quem não leva bomba, para quem não tem a sua casa arrancada e levada por uma enxurrada. Deus está dando uma outra chance para quem fica. Isso não significa que nós nunca seremos punidos por nossas inconsequências. Isso não significa que a punição possa vir somente por uma tragédia como essa. A vida, ela é cheia de surpresas e pode atingir a qualquer um. Pessoas que foram responsáveis por levar o amor de Deus a tantos lugares morreram de forma trágica, por emboscada, por condenação do governo, queimados, esquartejados, degolados, crucificados. E tantas outras maneiras criativas de matar alguém, cruéis, desumanas, e muitas delas em nome de Deus. De que lado você está? A segunda perícope, de 6 a 9, ela fala da negligência na ação. O texto fala de uma figueira de 3 anos. Portanto, já era idade suficiente para uma árvore dessa ser considerada bem formada, possível de frutificar satisfatoriamente, mas estranhamente ela não estava dando nada. E aí o dono ali daquela plantação percebeu isso. Ele considerou que ela só estava ocupando espaço inutilmente. Mas a pessoa que cuidava daquela planta por 3 anos, mesmo sem ver ela dar frutos, ela pediu mais um tempo para que tivesse chance de ver dar frutos. Mas não só isso, ele ia cuidar, né? Ajeitar a terra, colocar mais adubo. Até quando, hein? Quanto tempo mais o dono da terra esperaria, né? Ele pediu 1 ano. Quanto tempo mais Deus nos espera? Quais são as árvores que nós precisamos afofar a terra e adubar? Que triste deve ser para uma árvore ouvir do seu dono, né? Pode cortá-la, só ocupa espaço, não dá fruto nenhum. Pode cortá-la. Talvez nós estejamos pensando que nosso Deus é misericordioso e jamais fará isso conosco. Mas esse argumento pode estar servindo somente para que nós tenhamos uma atitude verdadeiramente negligente, desrespeitosa e também levando uma vida inútil para com o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Salvador. Sua existência está inútil? Sua atitude está desrespeitosa, negligente para com esse Deus que, repito, é o nosso Criador, o nosso provedor, o nosso Salvador? Se nós reconhecemos esse Deus misericordioso, por que então nos aproveitamos dessa misericórdia e não lhe damos a devida seriedade? É como aquela pessoa que vê a tragédia na vida do outro e, em vez de pensar, nossa, eu tenho ainda um tempo porque isso pode acontecer com qualquer um, inclusive comigo. Não. A pessoa pensa, fulano deve ter morrido porque é um pecador. Eu ouvi muita gente nessa pandemia falando, eu não preciso usar máscara, eu não preciso tomar vacina, eu não preciso desse cuidado todo, não preciso ficar isolado, porque Deus cuida de mim. Se for da vontade dele, eu ficarei doente e morrerei. Se não for, como eu sou um servo e Deus me ama,
não vai acontecer nada comigo. Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas há negligências em muitas áreas, né? Para quem viaja de carro e não usa o seu cinto de segurança e não cuida de velocidade, por exemplo, né? E tantos outros. Em muitas áreas. Financeira, inclusive. Cuidar daquilo que nós temos como exemplo, que pode acontecer conosco, porque nós já vimos acontecer com outros, e ninguém é melhor do que ninguém. Nós, seres humanos, passamos por essas experiências, podemos passar a qualquer momento. É, sim, um ato de cuidado, porque Deus nos está avisando que pode acontecer conosco. É uma oportunidade. Então, devemos aproveitar essa misericórdia de Deus. Hoje queremos Deus, muitas vezes, muita gente, para o nosso bem-estar. Então, muita gente pensa, o que eu posso ganhar servindo a Deus? E, na verdade, isso soa como eu posso me servir de Deus e não servir a Deus. O que Deus tem para me dar. Então, no serviço que Deus nos atribui dentro da sua casa, estou falando especificamente da igreja, mas nós sabemos que a igreja é aquele lugar físico, mas a nossa vida para com Deus e o nosso serviço a Jesus Cristo, ele ultrapassa essas paredes. É na sua vida que você vai fazê-lo, é na escola, é no trabalho, é na sua aula de balé, de música, de natação, onde você estiver, dentro do ônibus, por onde você estiver indo, pregue o Evangelho. Quer dizer, leve a boa nova da maneira que você sabe que pode se aproximar e fazer, mostrar isso para as pessoas. Nós devemos tratar da casa de Deus como tratamos da nossa. Nós devemos oferecer o melhor que pudermos para Deus. Que pudermos. Nós sabemos que somos todos falhos, temos muitas limitações de tempo, de saúde, de conhecimento. Então, dentro do que nós pudermos, nós devemos oferecer o melhor. O melhor. O que você se propuser, faça com dedicação. Mas proponha algo. Proponha algo. Proponha algo. Eu falo de compromisso que nós assumimos com Deus, com Jesus Cristo, a missão de Jesus Cristo. Vamos lembrar das exigências que o mundo faz a nós e que nós obedecemos fielmente. Mas na casa de Deus acaba sendo difícil. Quer ver uma coisa simples? Se você é convidado a desligar o seu telefone no cinema, no teatro, é mais fácil do que na igreja. Na igreja não só a gente não desliga, como fica passeando no momento, um sermão, no momento de uma aula da escola dominical. E também não chegamos atrasados numa sessão de cinema, né? Talvez essa seja uma passagem de Jesus que nós não lemos quando pegamos a Bíblia, porque nós lemos só o que nós queremos. Nós estamos no momento da Quaresma, como eu disse, no momento de pensar em arrependimento, de refletir sobre a nossa vida e o nosso compromisso com Jesus. Nada melhor do que ler um texto desse e imaginar o que está errado, qual é a direção que nós estamos tomando da nossa vida cristã, do nosso caminho com Jesus. Nós só queremos ouvir palavras de amor, de sustento, de vitória. Isso tem sim. Mas é por isso que o calendário litúrgico, o lecionário são importantes. Nós nos deparamos com todas as dimensões da vida cristã. E hoje Jesus nos pede arrependimento. Hoje Jesus nos pede seriedade no trabalho de Deus.
Hoje Jesus nos pede consciência de que não somos melhores do que ninguém. Hoje Jesus nos ensina que qualquer adversidade pode chegar a qualquer um de nós. Por isso exige humildade. Essa é a lição. Ainda há tempo para buscar acertar sempre, buscar atingir o alvo. É isso que Deus pede de nós. Aproveitar o tempo que ainda temos. Porque se ainda não estamos tendo guerra aqui, será que nunca pode acontecer? Porque se não estamos desabastecidos de algum alimento, será que nunca pode acontecer? Se não temos a nossa residência atingida por uma catástrofe, será que nunca pode acontecer? Se temos ainda emprego, será que nunca ficaremos sem ele? Será que aquela doença só atinge a família daquela pessoa que você conhece? Não, não somos melhores que ninguém, mas temos o nosso Deus que nos traz consolação e que nos dá a certeza de que nem a morte, nem a fome, nem a guerra, nem a perseguição, nem nada dessas coisas nos afasta do amor dele. Para quem depende disso, deve ser uma tristeza. Mas entrega com arrependimento o seu pensamento para a humildade, para que possamos pensar em modificar a nossa vida e dar frutos, porque ele está esperando e tem um tempo para isso. Para que não possamos ser cortados, irmãos e irmãs, daquele terreno, como alguém que só ocupa espaço. É tempo de arrependimento, é tempo de reflexão, é tempo de oração, é tempo de se aproximar de Jesus Cristo, voltar-se para Ele e dedicar-se ao seu trabalho, que é acertar o alvo. Deus te abençoe nessa noite. Deus abençoe a sua família. Que Deus possa fazer com que vocês juntos, em casa, acertem o alvo. Amém. Passaremos agora ao momento do ofertório. Mesmo que de forma remota, nossa igreja continua com suas despesas normais e esperamos que em breve possamos voltar às nossas atividades presenciais. Para isso, precisaremos de recursos. Sendo assim, contamos com a fidelidade dos irmãos nas entregas dos dízimos e das ofertas. Deus ama a quem dá com alegria. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, a chave Pix da igreja é o nosso CNPJ e sabemos que Deus nos desafia, dizendo que abrirá as janelas dos céus àqueles que contribuírem com a sua obra. Que Deus os abençoe ricamente. E vamos aos avisos. Nossas atividades neste mesmo canal são domingo, às 10h15, Escola Bíblica, momento de estudo, aprendizado da Palavra de Deus. Às 19h15, culto, momento em que vamos adorar, honrar o nosso Deus. Terça-feira, às 20h, pela plataforma Zoom, mais um momento em que serão ministrados estudos para o nosso crescimento espiritual. Também orações intercessórias. Deixe o seu pedido de oração. Iremos orar por você. E no fim, bate-papo, comunhão entre irmãos. Deus nos abençoe com uma semana repleta de paz. Irmãos e irmãs, nós vamos encerrar a nossa celebração, mais uma oração em que nós intercedemos por você, pela sua família, pela nossa igreja, pela nossa sociedade, por aqueles que sofrem. Nós queremos colocar diante de Deus esse nome que você está se lembrando agora, que você escreve
para nós orarmos durante a semana e nesse momento agora. Também nos nossos comentários aí, muita gente coloca o nome de alguém, né? Nós lembramos durante a semana e nesse momento agora também, com você pensando aí, tendo esse nome no seu coração, tendo esse nome na sua mente, o Senhor está ouvindo a sua oração, a nossa oração também. Oremos juntos, pedindo que o Senhor nos ouça, pedindo que o Senhor nos abrace pelo seu Santo Espírito, pedindo que Ele acolha as nossas orações. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, as vidas, Senhor, dos irmãos e das irmãs da nossa Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Para que, Senhor, sejam abençoados por Ti. Cada um morando nesse momento, seus lares, suas famílias, Senhor. Que Tu possas, Senhor, acompanhar a cada um com Teu amor, com Teu cuidado. Neste momento, Senhor, de intercessão, nós dizemos a Ti, Senhor, que muitas pessoas padecem de cuidados, necessitam do Teu amor, necessitam do Teu poder, Senhor. E nós que confiamos em Ti, Senhor, queremos Te pedir, seja, Senhor, acompanhamento para aquele que sofre na doença, abraço e consolação para aquele que sofre pela ausência e pelo distanciamento causado pelo falecimento de algum ente querido, como nosso irmão pastor Wilson esta semana, que teve o privilégio de visitar a sua mãe ainda no dia anterior ao seu falecimento. Nós oramos por ele, Senhor, pela sua família, damos graça pela vida da sua mãe. Nós pedimos, Senhor, que Tu acolhas, Senhor, a cada membro da sua família, cada membra, para que possam ser consolados por Ti. Nós oramos também, Senhor, por todos aqueles e aquelas nesse momento que tem no seu coração, na sua mente, alguém a quem ama, que está sofrendo, Senhor, seja por qualquer calamidade que nós lembramos hoje, seja por doença, seja por alguma coisa da natureza que atingiu os seus bens, alterando a sua vida, Senhor, de forma trágica. Por aqueles que necessitam por emprego, Senhor, por dificuldade financeira, pessoas passando dificuldade até para comer, Senhor. Nós pedimos que Tu acompanhes, Senhor, a cada família que passa por essas situações. Pedimos, Senhor, a misericórdia do Teu poder, Senhor. Pelos conflitos que ocorrem em todo o mundo, temos tido notícias do que tem acontecido, Senhor, na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, mas nós sabemos que há muitos conflitos pelo mundo. Aqui mesmo no nosso país, Senhor, ainda há comunidades que estão sofrendo por muita negligência, muita invasão e muita violência. Ser misericordioso, Senhor, para com todas essas famílias que passam por essas dificuldades. Nós oramos, Senhor, pedindo que Tu abençoes a nossa igreja, a liderança da Tua igreja, Senhor, cada irmão, presbíteros, diáconos, os líderes todos, Senhor, para que possam ser guiados pelo Teu Santo Espírito, cuidando da Tua igreja, mantendo a Tua igreja na fé e levando-a, Senhor, a neste momento refletir em oração, na Tua palavra, para que busquemos arrependimento, para que busquemos reflexão da nossa vida contigo, Senhor. Cuida também, Senhor, daqueles que nos lideram, Senhor, que nos estão à frente do nosso presbitério, da nossa Igreja Nacional, Senhor. Cuida de cada um deles, das suas vidas, das suas famílias, para que possam, Senhor, em saúde e em paz, realizar a Tua obra, Senhor, cuidando da Tua missão. Nós Te rogamos, Senhor, neste domingo, que Tu fiques conosco, que Tu nos direcione, Senhor, para o Teu cuidado. Nós Te agradecemos
em nome de Jesus, aquele que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos, irmãos e irmãs, a bênção que vem do nosso Deus. A bênção do nosso Deus, Pai Criador, a bênção de Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador, a bênção do Espírito Santo, Deus que nos alegra, que nos reúne, seja com todos vocês, povo de Deus, reunidos nessa celebração remota, mas com todo o povo de Deus em qualquer lugar do mundo que nós vivemos, hoje e eternamente. Amém. Amém, meus irmãos, fiquem com Deus, um bom fim de domingo para vocês, uma boa semana, que vocês sejam, onde estiverem, o olhar, a presença, o abraço e a palavra de Jesus Cristo para aqueles com quem vocês encontrarem, com quem vocês convivem onde estiverem.